Que tal conversar com um bom operador no sentido de experiente, astuto e sabe como funcionam coligações e quais são as suas possibilidades? Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Meu boa noite em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. E logo minha primeira pergunta, eu já o descrevi como um veterano operador político. Nessa condição, né, como o senhor acabou de ser apresentado ao nosso público, o senhor acha que teremos quantos lados nessas eleições que já começaram assim tão cedo? Isso que é entrevista boa, né, William? Boa noite para todos. Já começando sendo chamado de velho. A alegria estar aqui falando com você. A alegria estar falando com você, com os nossos ouvintes. É o que você, com muita clareza, observou no início. Falta no Brasil partidos políticos com nitidez ideológica. São tantos partidos que não há ideologia para contemplar todos esses partidos. Essa é a importância da reforma que foi feita em 2018, que com o tempo irá restringindo a existência de diversos partidos, fazendo com que o eleitor, o cidadão, se sinta representado em cada partido. O eleitor precisa saber, ao dar o seu voto para um candidato, em que ideologia, em que programa partidário, em que programa para o Brasil ele está votando. E hoje, como você menciona, eles trocam, isso os parlamentares, não apenas os eleitores, de partido como se troca uma camisa. Nós temos que acabar com isso. Eu espero que a legislação não seja mudada para que a gente possa, com a cláusula de desempenho, com a proibição de coligações proporcionais, ter efetivamente partidos com cara, para que eles possam dizer o que eles representam. É esse o caminho para a gente acabar com essa farra que existe hoje e que contribui para que cada vez mais a sociedade se afaste corretamente dos partidos e da política, infelizmente. Mas, Gilberto Kassab, vamos à política como ela é. Se a gente pensa hoje, ou leva em consideração a situação de grandes agremiações, DEM, MDB, o próprio PSDB, por exemplo, todas parecem divididas. Na sua avaliação, como experiente operador da política, qual é a perspectiva que esse fracionamento encontre de uma forma ou de outra um terreno comum, eventualmente até um nome comum? Hoje nós temos um quadro bastante definido nos dois extremos da política do ponto de vista ideológico. Nós temos a candidatura do presidente Bolsonaro, com uma provável aliança com o PP, Partido Popular, com o Republicanos, o antigo PRB, e com o Partido Liberal, e possivelmente com o futuro partido do presidente, que não deverá se filiar a um desses três. No outro lado, nós temos a candidatura do presidente Lula, a pré-candidatura, com o PT, o PCdoB, o PSOL e, muito possivelmente, está em tratativas, o PSB. Sobram, nesse centro da política brasileira, o PSDB, que está vivendo uma difícil situação, com muitos embates internos, que prejudica o partido de ter com clareza um projeto nacional. O DEM, que também vive um drama no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, o que pode dificultar de ter rapidamente um projeto nacional. E o PMDB e o nosso partido, o PSD. Aonde eu entendo que possa nascer uma candidatura? Nesses quatro partidos ou parte deles, para enfrentar esse fato quase consumado, porque nós temos que fazer o possível para reverter. Não é bom que se apresente numa eleição nacional, mais uma vez, dois candidatos da extremidade, onde o brasileiro ele é conciliador, ele é moderado, ideologicamente ele é de centro. Nós estamos atrás, William, dessa candidatura de centro, que possa nos representar a maior parte do eleitor brasileiro que rejeita a candidatura do Bolsonaro, que rejeita a candidatura do ex-presidente Lula e que é uma alternativa. Vamos atrás dessa alternativa, sem vaidades, não é? Com bastante espírito aberto, com muito diálogo, mas temos pressa. Vamos ver. O senhor faz uma referência, evidentemente, ao tempo. O senhor acabou de dizer temos pressa e, ao mesmo tempo, o senhor menciona no espectro político brasileiro, onde, na sua avaliação, haveria o espaço para surgimento de outras candidaturas, outros nomes. A pergunta é a seguinte: o tempo trabalha contra ou trabalha a seu favor, levando em consideração o que eu vou dizer agora?
O cálculo político do governo é o de que as pessoas esquecem a tragédia da pandemia, a economia se recupera e vamos falar o ano que vem de outras coisas. Esse cálculo prospera? Eu acho que não, William, porque o calcanhar de Aquiles desse governo será a pandemia e a ação do governo na pandemia. O legado é muito ruim e é evidente que isso será explorado. Afinal de contas, o ruim numa campanha para um candidato é que ele tem adversários. E o adversário explora os pontos negativos. E nesse governo, a conduta pessoal do presidente, ela não foi adequada, ela conteve muitos erros. Haja vista a própria queda dele das pesquisas. O menosprezo à ciência, ao descaso que ele fez ao uso de máscaras, ao distanciamento, num primeiro momento, a repulsa às vacinas, tudo isso documentado com imagens, com frases que são levadas a público, serão lembrados. Eu, outro dia, estava numa reunião onde uma das pessoas, quando foi apresentada ela a hipótese de fulano ou beltrano, ela começou a chorar porque a sua filha perdeu o pai e ela perdeu o pai dela. Ela falou, como é que eu posso votar num governo desse? Da mesma maneira, do outro lado, o presidente Lula hoje vive a situação de vítima, mas, evidentemente, tem fundamento, em parte, essa situação, mas ele vai ter que dar respostas que os seus adversários vão provocá-lo para as questões que o PT trouxe para o país quando esteve à frente do poder. Isso não vai ser deixado de lado, não é? Então, esse é o espaço, a rejeição a essas duas propostas para que surja uma candidatura. Eu tenho citado algumas delas, tenho citado a empresária Luísa Trajano, tenho citado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outras lideranças que podem vir aqui, junto a esses partidos, se apresentar para ter o apoio de parte deles ou de todos, não é? E com isso termos uma proposta que possa efetivamente ser apresentada como um projeto de centro, de moderação, de conciliação, de pacificação do Brasil. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite. Boa noite, obrigado.